Estado é uma coisa muito complexa, não é? E está aí, quer dizer, quando surgiu o Estado, né? Na Grécia Antiga tinha Estado, né? Na Antiguidade tinha Estado. Como era a vida sem Estado? É o que os autores aí da ciência política, esse aula 1A, tratam, tá? Como era a vida sem Estado? Por que existe Estado? Né? Como é que era a vida? O que que é o ser humano, o bicho, o homem, né? E mulher também, sem Estado? Como era? Era, né, guerra de todos contra todos, né? Diz o Hobbes para nós, né? Era facas, né? Olho por olho, dente por dente, né? Era degolar o pescoço, né? Arrancar assim, abrir a barriga e tirar as tripas, tá certo? Roubo, né? Então, quer dizer, um roubava do outro, é claro, né? Esse hoje rouba, né? Então, o homem é um ser selvagem, né? E né, sempre, quer dizer, não, mas os índios, eles eram bonzinhos, né? Uma ova, né? Índios cortavam a cabeça um do outro, né? Certo? Comiam os braços, comiam as pernas, né? Botavam na fogueira, tá certo? Então, o ser humano, a história humana é uma história de violência, né? De guerra, de conflito, de sangue, né? E o principal papel do Estado, né, é evitar isso. Esse é o papel número 1 do Estado. Né? Quando surgem os primeiros teóricos do Estado, século XV, XVI, eles tratam disso, né, de como evitar a guerra de todos contra todos. Né? E quem faz isso é o Estado. Tá? Então, que são os autores que a gente vai tratar ali, que eu gravei um vídeo, tá? Que eu não vou falar sobre tudo aqui, tá lá gravado, que são os contratualistas, né? Então, os contratualistas, eles tratam desse aspecto inicial do Estado, de evitar a violência, né? Evitar a guerra de todos contra todos. Ou seja, o primeiro ponto do Estado é segurança, né? E aí os primeiros autores contratualistas são autores conservadores, né? E depois autores liberais também, com destaque para o John Locke, que é o pai do liberalismo político. Tá? E também outros autores que tratam sobre o Estado, né, que a gente vai ver aí do ponto de vista social e político, como o Rousseau, mas também o próprio Marx, né, que também é muita ideia errada se pensa do Marx com relação ao Estado, certo? E do ponto de vista econômico, as principais referências, né, os grandes ilustres aí, mais de fundo, Keynes e Friedman, tá? Mas também, claro, que depois que a gente está tratando de aspectos mais específicos, vão tratar de autores mais contemporâneos, que tratam com profundidade mais aspectos mais detalhados. Né? Mas do ponto de vista assim, mais de fundo, são os grandes autores aí, né? Então, assim, desde quando existe Estado? Né? Desde a antiguidade. Né? Então, assim, se existe assim desde a antiguidade, será que vai deixar de existir? Né? Acho que não, tá certo? Existe uma instituição que é milenar. Né? Então, olha para o passado, assim, há milênios atrás tinha Estado. Né? Então, assim, dificilmente vai deixar de existir. Né? E quem compõe o Estado? Né? O Estado também não é uma coisa, um bloco monolítico. Existem grupos que compõem o Estado. Né? E esses grupos querem o poder. Né? E eles disputam poder. Eles disputam os rumos da sociedade. Certo? Então, através da organização política. Então, essa disciplina aqui, ela acaba entrando nesse aspecto político, né? Que é qual Estado existe, como isso aconteceu ao longo do tempo e por quê.
né, quem define os rumos desse Estado, não é? Que é a disputa política. O meu slide aqui não está indo, infelizmente. Mas tudo bem, é só uma parte introdutória. Então, assim, quando a gente fala de Estado, a gente fala de poder, né? E, portanto, de política e, portanto, de ideologia. Aqui a gente vai tratar, como eu já disse, do aspecto histórico, né, as transformações do Estado, a perspectiva teórica da ciência política e da ciência econômica, e a perspectiva empírica dos gastos, receitas de dívida, serviços, eficiência, representação, as estatísticas do Estado, no caso do Brasil em particular, mas também no caso do resto do mundo. Agora foi, tá? Então eu estava aqui, certo? Então, assim, existe ideologia e existe política na discussão sobre o Estado, que é lá o texto que eu recomendei para vocês, né? Sobre Estado, mercados e ideologia. Mas o que é ideologia, né? O que é ideologia? Quais são as ideologias, né? Porque o pessoal utiliza esse termo ideologia como xingamento, né? Ah, tu é ideológico, essa visão é ideológica, né? Ideologia é o que, afinal de contas? O que não é ideológico, afinal de contas, então? Né? Bom, existem muitas ideologias, mas existem as três principais ideologias, né? Que é o conservadorismo, o liberalismo e o que se chama aí de socialismo ou social-democracia. Essas são as três principais ideologias, embora existam outras, não é? Mas são as principais. E geralmente o pessoal que é conservador acha que ele não é ideológico, os outros são. Né? O pessoal que é liberal acha que ele não é ideológico, que os outros são. Né? E o pessoal que é marxista acha que ele tem a verdade, os outros estão errados. Né? Geralmente acaba sendo assim. Mas, na verdade, todas as visões são ideológicas. Ideologia é uma sistematização de ideias e de conduta, né, de objetivos, de normas de ver e de entender o mundo e a realidade, né, que organizam o nosso pensamento e a nossa forma de ser e viver. Né? Então, eu acho que ser feliz é ser rico. Isso é uma visão ideológica. Né? Eu acho que as pessoas que trabalham mais ganham mais. Isso é uma visão ideológica. Eu acho que o Estado deve ser menor. Isso é uma visão ideológica. Eu acho que deve ter mais Estado. Isso é uma visão ideológica. Eu acho que o mercado se equilibra. Isso é uma visão ideológica. Né? Eu acho que o mercado é imperfeito. Isso é uma visão ideológica. Tá? Filosofia é ideologia. Então, a filosofia ela é a base de tudo, né? Inclusive da ideologia. Né? Então, ela é a base, inclusive, da economia. Né? Então, a filosofia, do ponto de vista assim, do grande campo, né? Ela é a raiz das ideologias. Né? Então, os grandes autores que dão guarida teórica ou de ideias mesmo, para ideologias, vêm da filosofia. Né? Como o próprio Marx, por exemplo, né? Como o próprio Adam Smith, que era filósofo, né? Como o próprio... Enfim, tem tantos, né? Todos eles eram filósofos. Os que trataram, né? De grandes ideias, grandes formas de como é a sociedade, do que deve ser, são filósofos. Né? Claro que a ideologia não é um autor que forma uma ideologia, né? A ideologia é algo que se constitui ao longo dos milênios, né? Ninguém é dono de uma ideologia, são ideias, são valores, são formas de entender o mundo, né? Da forma mais ampla possível, e que se constitui ao longo dos séculos e que a gente absorve, né? Quando a gente nasce ali, já começa a receber orientações dos professores, da televisão, dos sacerdotes, da família, dos livros, do estudo, da pesquisa, das notícias, da mídia, tudo isso tem ideologia. Tá? Então, tudo é ideológico. Não tem essa de que o outro é ideológico e eu não sou. Tudo é ideológico, né? Porque tudo tem uma ideologia por trás, seja ela qual for, essas são as principais, tá? Então, assim, do ponto de vista do Estado, né? O Estado, inclusive, né? Os rumos do Estado têm origens ideológicas, né? A formação do Estado tem uma origem ideológica e tem uma disputa nisso, e essa disputa se dá através da política, que é a forma organizada que a gente arranjou de disputar isso para que não seja na faca, na espada, né? Como foi no canhão durante séculos, né? Milênios, foi assim.
hoje a gente se organizou melhor para que a gente dispute isso de uma forma mais civilizada e pacífica, embora não seja totalmente pacífica, né? Mas é muito mais do que já foi no passado, tá? Então, sem mais delongas sobre isso, então, assim, ao longo do tempo, né, principalmente a partir do século XV, que é que a gente vai se debater aqui inicialmente, né, o século XV é o século do início do absolutismo, século XV até o século XVIII, né, que é Estado forte, né, centralizado, poder político imperial, né, monárquico, do ponto de vista econômico, mercantilismo, que é Estado forte também, né, a natureza filosófica, viu, Matheus? Aqui é o individualismo, né, do ponto de vista social, quem comandava o Estado era a aristocracia. Então, o que era o Estado? Bom, depende em qual tempo, né? No início era a aristocracia, eram os nobres, que eram pessoas muito ricas, né, donos de terra e tal, que tinham o poder político total, pleno, né? E eram conservadores, tá? Então, a monarquia, o absolutismo é conservadorismo na veia, né? Conservadorismo, Deus, pátria, família, né? que acaba explicando a realidade, o Estado. Então, o Estado foi formado por Deus, o rei é um enviado de Deus, né? E quem deu as normas da sociedade é Deus, Deus, né, quer que se mantenha assim, essa tradição, essa hierarquia, conservadorismo, tá? Depois, isso está aprofundado lá no vídeo primeiro lá da aula, tá? Do século XVIII ao século XIX, uma série de transformações acontecem no capitalismo, que surge, né, nas ideias, nos filósofos, teóricos, econômicos, o liberalismo, tá? Que quando surge é progressista, porque se opõe ao conservadorismo, né? Progressismo é o sentido de progresso, de mudança, de transformação de sociedade, e o capitalismo, né, e o laissez-faire e tudo, eles mudaram a sociedade, deixou uma sociedade mais democrática, né, em que o poder real foi contestado, né, em que o status quo dos nobres foi contestado, aliás, eles foram para a forca, né, foram para a guilhotina, né, muitos deles. É o início de uma série de políticas e transformação do Estado, né, e isso que eu queria chamar a atenção para vocês, né, que eu vou repetir várias vezes, porque sempre falam que o Estado, que a direita significa liberalismo, né? E essa ideia está errada, né? Que redução do Estado é direita, né? Isso não é bem assim, né? Aqui o liberalismo é a redução do Estado nos diversos níveis, do ponto de vista político, né? Ou seja, o rei manda menos, né? Do ponto de vista econômico, o Estado manda menos na economia, né? Laissez-faire, livre mercado, e do ponto de vista cultural também, né? De liberdades individuais. Isso é liberalismo, né? E o conservadorismo é de direita, tá certo? Então, o liberalismo, né? Nem sempre, e no conservadorismo tem Estado forte, e a direita, né? E o liberalismo tem menos Estado. Esse é o ponto principal do liberalismo, como a gente sabe, tá? Então, a ideia de que liberalismo é direita não é plenamente certa, não, né? A raiz da direita é o conservadorismo, tá? E o conservadorismo muitas vezes tem estado forte, como foi no absolutismo, como foi nos governos militares do Brasil, que eram governos conservadores, com estado forte, como foi o governo do Vargas, que era um governo conservador, com estado forte, né? E que de direita, portanto, né? E que com estado forte, certo? Então, estado forte não é sinônimo de direita, essa ideia é uma ideia que está errada e que é bastante disseminada, né? Assim como esquerda não significa estado forte também. Essa ideia também está errada, né? Como a gente vai ver, o Marx era contra o Estado. Os anarquistas que são de esquerda são contra o Estado. Né? Então, uma ideia errada de que esquerda é a favor do Estado e a direita é contra o Estado. Isso está errado, certo? No século XX, então, cresce a esquerda, daí, né? Depois, os partidos trabalhistas e tal, a democracia mais plena, e também do ponto de vista econômico, o social-liberalismo, a gente vai ver um pouco isso, né? Alguns autores que são liberais, mas defendem políticas sociais, ou seja, defendem uma atuação do Estado social, serviços públicos, etc., mas defende o livre mercado, propriedade privada, etc., etc., e o socialismo, né, que tem
vários tipos de socialismo, a gente não vai abordar isso com profundidade, mas tem tanto o socialismo com o Estado forte, como a ideia, ao menos utópica, de um socialismo sem Estado, anti-Estado. Tá? Então, assim, quero dizer que tudo isso tem também diferentes matizes, né? Econômico, filosófico, político, social e ideológico. Né? Do ponto de vista filosófico, tanto os liberais quanto os conservadores concordam que o homem que a natureza humana é individualista, né? Que é um ponto de vista filosófico. Né? Mas o pessoal de esquerda não tem essa ideia, né? Acha que o homem é bom, como traz lá alguns autores como Rousseau e tal, que tem também a raiz do Kant, etc., né? Dos filósofos, ou então que as relações materiais é que determinam digamos assim, a moral, né, e a forma de ser e viver, a ideologia nossa, que é uma visão do Marx. Tá? Do ponto de vista social, né, se o absolutismo representava a aristocracia, né, o liberalismo representa a burguesia, os negociantes, enfim, os mercadores, como a gente queira chamar, né, e a esquerda se propõe a defender os estratos inferiores, a plebe, os trabalhadores e tal. Tá? Então, do ponto de vista ideológico, social-democracia ou socialismo, né? Que é o que surge aí no século XX, que é o segundo vídeo aí que fala do welfare state, e também dialogando com as transformações do mundo socialista, e depois, né, o que é liberalismo, neoliberalismo. Né? Então, as diferenças aí entre liberalismo clássico e neoliberalismo. Então, isso aí está aprofundado aí nessa primeira parte que a gente vai ver na sequência, tá? Então, assim, para frisar isso aqui que eu acho fundamental, assim, para a gente entender de início, né? Existe Estado forte tanto na direita quanto na esquerda, né? E existe uma visão anti-Estado tanto na direita quanto na esquerda. Portanto, a visão sobre o Estado não é definidor de ideologia. Né? Mais Estado, menos Estado, é de direita ou esquerda, isso aí está errado. Né? Tá? No liberalismo, há uma visão anti-Estado, sempre, geralmente, né? Quase sempre. Embora alguns autores liberais achem que deve sim ter Estado em alguns pontos específicos, sobretudo saúde e educação, não é? E mesmo assistência social, tá? Mas, de forma geral, eles são contra. Né? E eles são contra também a que o Estado deve fortalecer as forças produtivas, ou seja, ter Estado na atuação no mercado, né, a famosa intervenção do Estado na economia, né, empresas públicas, etc., etc., ou incentivos, subsídios, crédito público, etc. Isso sim, eles são contra sempre, né? Os liberais são contra, tá? Ok, né? Do ponto dos conservadores, né, existem conservadores que são a favor do Estado Social, embora sejam poucos, mas existem. Né? E a maior parte são contra, né? Contra políticas públicas de educação, saúde, previdência, etc. E assistência social, principalmente. Coisa que os liberais são a favor, em grande medida. Então existem aqueles que são a favor, existem aqueles que são contra. Né? E os conservadores também. Existem aqueles que são a favor do Estado forte, né? Sim, tá certo? Como foi várias vezes ao longo da história, no caso do Brasil, bem claro, né? Os governos militares eram governos de direita, é óbvio, e eram um Estado fortíssimo, né? Nunca o Estado investiu tanto na economia quanto nos governos militares, né? Tanto empresa pública, quanto serviços públicos, quanto subsídios, quanto tudo, né? Intervenção no câmbio, etc., taxa de juros, tudo, né? Altíssima intervenção do Estado em governos de direita, né? E existem aqueles conservadores que são contra esse tipo de política, que são mais os conservadores mais atuais no Brasil, que são mais próximos do liberalismo, por isso que se confundem, né? Acho que liberalismo e conservadorismo é a mesma coisa, mas não, né? São ideologias diferentes. E do ponto de vista do progressismo também, né? Geralmente é a favor, tá? do Estado Social, né? Geralmente é a favor que o Estado invista em forças produtivas, empresas públicas, etc., etc., mas não é sempre não, né? Porque tem aqueles
como os anarquistas que são contra, né, que acham que o Estado é dominado pelos proprietários e pela burguesia sempre, que vai defender os interesses da burguesia, portanto, abaixo o Estado, né? E são de esquerda, certo? Então, assim, eu sempre falo isso, todas as disciplinas, porque isso é uma confusão danada e eu acho fundamental entender isso, né? Eu estou falando isso não é com base nas minhas ideias, é com base nos autores mesmo, né? No próprio Marx e tal, né? No próprio Bakunin, no próprio Adam Smith, no próprio Friedman, nos próprios autores, né? Que tratam lá, depois vou mostrar as passagens para vocês. O autor tal disso aqui, ó, tá aqui, né? Sou contra o Estado, tal, tá, Marx, né? Sou a favor do Estado, tal, Friedman, certo? Então, vamos ver o que eles disseram, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental. Bom, e a gente vai tratar muito aqui também de Estado no Brasil, né? E é a parte que eu acho bem legal também, né? Porque, bom, o Estado no Brasil é muito grande, né? O Estado no Brasil gasta demais, não tem serviços públicos, tá certo? O Estado no Brasil, a carga tributária no Brasil é das mais altas do mundo, etc, etc, né? Tem muito imposto e não tem serviços públicos. Todas essas afirmações que eu falei estão falsas, estão erradas, certo? E a gente vai ver isso ao longo do semestre, né? Vamos olhar os dados, né? Então, vamos fazer ciência, né? Vamos pegar aí IBGE, vamos pegar contas nacionais, vamos pegar, né, Ministério da Fazenda, Secretaria Nacional do Tesouro, Banco Central, etc, etc. Vamos olhar lá quanto foi, qual é o gasto, como é que a gente sabe se é eficiente ou não? É eficiente, não é eficiente? Ah, gasta muito, gasta pouco. Quanto? Né? Quanto? Qual é o valor? Qual é o retorno? Vamos medir. Né? Existe estudo sobre isso, existe ciência. Né? A gente tem que sair aí das opiniões que dizem sempre, que repetem, mas vamos olhar os dados. Né? Vamos olhar, fazer pesquisa. Bem, quem lê os pesquisadores, vão comparar, vão utilizar a nossa massa cinzenta, né? Partir assim, não sei nada, vou ler isso aqui. Então tá, esse é o dado, pronto, tá certo? Então assim, só para a gente falar de forma introdutória, assim, bem básico, né? A carga tributária no Brasil, né? Não é baixa, né? É em torno de 32,3%, né? Não é das mais altas, não é das mais baixas, está numa zona intermediária. Aqui são os países da OCDE, dentro dos países da OCDE, está abaixo de muitos, né? É uma carga tributária relativamente alta, dá para se dizer, embora não esteja nem entre as 20 mais altas do mundo, certo? Tá, muito bem. Então, esse é um dado concreto, né? Só que aí uma continha básica, assim, só para a gente, sabe, começar assim mesmo, depois a gente vai olhar isso com mais calma, né? O que o pessoal fala? O Brasil gasta muito, né? Tem muito imposto e não tem retorno. Tá aí, olha, por exemplo, carga tributária no Brasil é 32%, é a mesma do Canadá. E olha os serviços públicos do Canadá, e olha os serviços públicos do Brasil, não tem comparação. Isso aí, gente, olha, é de uma simplicidade abissal, né? Por quê? Porque o Canadá é um país rico, simples, entendeu? É isso, tá? O Canadá é um país rico, né? A Suécia é um país rico, né? A França é um país rico, a Itália é um país rico, Portugal é um país rico, etc. Né? A Alemanha são países ricos, né? Portanto, a renda per capita é mais alta, é óbvio. E, portanto, a arrecadação per capita é muito maior. E, portanto, eles têm uma arrecadação muito maior. Né? Então, a carga tributária é um percentual, meramente. Né? É óbvio. Então, a renda per capita no Brasil é $8.400, certo? Ou seja, R$ 2.728 mensais. Esse é o quanto o brasileiro ganha em média. A arrecadação per capita é de R$ 873 reais mensais, ou então $223. Né? E a arrecadação da Noruega, para pegar um país riquíssimo, né, é de $2.579 mensais. Né? Então é 10 vezes, 11 vezes mais do que a arrecadação no Brasil. Né? E por isso que os serviços públicos lá são melhores, porque é simplesmente 10 vezes mais.
Então isso é tão básico, né? Mas é importante dizer, porque sempre vários economistas e tal, e mesmo professores falam isso, nessa simploriedade aí, de que a carga tributária no Brasil é a mesma da Alemanha, e os serviços da Alemanha são melhores, né? Ah, bom, a Alemanha é a Alemanha, né? Tá? Que é riquíssima, tal, etc. Tem um monte de indústria de bem de capital, tem investimento massivo em educação há, né, décadas, né? Tem um crescimento econômico consistente, tem tecnologia, tem um monte de multinacional, então tudo é melhor. Inclusive a educação, inclusive a saúde, inclusive tudo, né? É óbvio, tá? Então, vamos sair disso, por favor. Muito bem, então onde o Brasil gasta, né? Isso a gente vai ver com detalhes, tá? Detalhes. Quanto gasta, afinal? Quanto? Qual é o valor, pô? Né? Onde? Então, eu vou trazendo aqui alguns dados básicos para a gente trazer essa ideia geral aqui, tá? A principal despesa no Brasil. Primeiro que tem muita confusão, que falam às vezes de união, às vezes falam de união como se fosse tudo, mas união não é tudo, né? O Estado no Brasil é a União, Estados e Municípios, são 3 níveis, tá? Em que a União é mais representativa, mas os Estados e Municípios pesam bastante também. Então tem que olhar, se a gente quer falar de Estado, a gente tem que olhar os 3 níveis, né? Se a gente quer falar de união, a gente fala só de união, são coisas diferentes. Então a gente sempre tem que separar aí, tá? Então, assim, união, estados e municípios junto, é o Estado brasileiro, 32% de carga tributária, tá? Sendo 20% da União e 12% estados e municípios. A principal despesa é a Seguridade Social, que dá 12,5% do PIB, tá? 12,3% do PIB, ou seja, um terço da arrecadação, certo? Então, onde está o Estado? Bom, grande parte é Previdência, certo? Ah, mas a Previdência a pessoa contribuiu a vida toda e agora recebe. Não, né? O Estado contribui, inclusive. Então, boa parte dos impostos vai para a Previdência, vai lá para os velhinhos e tal, etc. Ah, mas é uma vergonha, porque lá o cara se aposenta com 20 mil e é um absurdo, deve ser servidores públicos, né? Sim, é verdade, isso até décadas atrás, tá? Não é mais assim já há muito tempo. A gente vai ver isso, as reformas que aconteceram no Brasil ao longo do tempo. Houve uma série de reformas, né? Inclusive agora 2 anos atrás, mas tiveram várias outras que já corrigiram muitas dessas distorções, de tal forma que hoje a Previdência Pública já há muito tempo não tem mais esse tipo de distorção, tá? Isso em vários níveis, inclusive nos estados e tal. Bom, de toda forma, a gente gasta muito em Previdência e a maior parte da despesa é com pessoas que ganham um salário mínimo, como a gente vai ver também, né? Então, 27 milhões de pessoas no Brasil ganham um salário mínimo mensal. Muitas dessas pessoas não contribuíram, né? Então, aí que está boa parte da despesa pública no Brasil é Previdência, né? Então, tem um lado ruim e um lado bom disso. O lado ruim, a gente sabe, é óbvio, é auto-evidente. O lado bom é que a gente não tem pobreza extrema na velhice. No Brasil, está erradicada. Depois, educação, tá? Ali está em percentual da receita total, eu estou falando também em percentual do PIB, 12%, tá? No caso da educação, 6,3%, né? Lembrando, a carga tributária é 32%. Portanto, né, uma fatia considerável para a educação, principalmente educação básica, ao contrário do que diz, a gente vai ver os dados na frente, de que é muito um gasto superior. Bom, em termos absolutos, não, né? 1% do PIB é em educação superior e 5,2% é em educação básica. Até porque, é óbvio, né, as universidades federais são meia dúzia, tá? Não chega a 70, sei lá, pega as públicas dos diferentes níveis de governo, sobretudo estaduais, não sei quantas são exatamente, mas umas 100, né? E escolas, bom, só Porto Alegre tem mais de 100, né? Então, é claro que tem muito mais gasto em educação básica, né? O Brasil gasta bastante em educação? Gasta bastante, sim, né? Mas a gente está falando de um percentual, então não dá para comparar os 6% do Brasil com os 5% da Suíça, porque a Suíça é a Suíça, em que a renda per capita é muito maior. Portanto, 6% no Brasil é muito menos do que 5% da Suíça. Isso é óbvio, né? Então é claro que a Suíça tem uma educação melhor, porque a Suíça é a Suíça, ora bolas, né? E não é o Brasil, que é um país que tem
né, um mar de miseráveis, que é um país extremamente desigual, a gente vive numa bolha, né, aqui a região sul é relativamente mais rica, e no caso Porto Alegre inclusive, né, o Brasil é gigantesco e é pobre. Tá? Essa é a realidade do Brasil. Né? O Brasil é um país pobre. E isso é o resultado do resto. Simples. Não tem modificação. Ah, porque não sei o quê, porque gasta, porque rouba. Besteira, gente. O Brasil é pobre, tá? A arrecadação é baixa e por isso que o resto está explicado. Né? Os serviços públicos são ruins, o Brasil é pobre. O nível de desenvolvimento é baixo, o nível de educação é baixo, a arrecadação per capita é baixa. Ponto. É simples. Não tem, né? Não tem muito mistério. É simples. O Brasil é pobre, pô. Tá? Então, a saúde também, né, a gente gasta bastante, 4% do PIB, né, mas a arrecadação né, cada brasileiro contribui menos que R$100 por mês para o SUS. Né? Isso é pouco, é óbvio, né? Claro, né? Um transplante pode custar 300 mil, né? Quando tem uma internação aí de Covid, aí, tá vendo? Sei lá, 300, 400 mil, tá certo? E a arrecadação é R$100 mensais. Então não tem dinheiro. É isso. É muito simples. Não tem dinheiro, cara. Você é pobre, cara. É isso. Né? Desculpa, é tão óbvio. Tipo, não tem dinheiro, cara. Você é pobre, cara. Te liga. Né? Não vive na Suécia. Né? Tu vive no Brasil. O Brasil é pobre. Sim. Infraestrutura, né? Administração acaba sendo aquele amarelinho lá, bem menos do que se imagina, né? Gasta tudo para administração e para os barrigudos lá que ficam atrás do balcão sem fazer nada. Não, né? A despesa, quando a gente fala de Estado no Brasil, a gente está falando de 3 coisas, basicamente: educação, segurança e previdência. Isso é Estado, né? Isso é 75% do gasto público no Brasil, é educação, previdência e segurança. Isso aqui é Estado. O resto é o resto. Aí tu pega a parte de policiais, civis, militares, mais presídios e mais militares, né? Já passa de 80%. Então, despesa pública no Brasil é isso, gente. É saúde, educação, previdência e segurança, tá? Isso aí, certo? Vamos olhar aqui, ó. Então, assim, ó, 6,3% é educação, 4,3% é saúde, 12,3% é previdência, é bastante, militares, presídios, policiais, 3,7%, assistência social, 2%. Isso aqui tudo deu 28% do PIB, tá? A carga tributária é 32%, sacou? Ainda tem moradia, transporte, infraestrutura, energia, judiciário, legislativo, alfândega, fiscalidade, regulação, administração, IBGE, BNDES, etc, 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 tá? Então, assim, é muita coisa, o Estado faz muita coisa, o Estado é extremamente presente na vida de todo mundo, né? Certo? Isso aí a gente vai ver depois, tá, Vitor? Aqui eu tô só trazendo um panorama geral, né? Mas a gente vai ver um a um, com detalhes, assim, quanto gasta, quanto foi, quanto variou, qual foi o Estado, se é município, se é a União, etc. Tudo a gente vai ver, tá? Depois com mais detalhes, tá? Só de segurança que que eu não tenho muito esses dados, infelizmente. Que, tipo, não, só tem um texto lá sobre segurança, mas educação, previdência e saúde a gente vai ver com detalhes, tá? Quanto gás, qual o valor, quanto mudou, qual é o percentual, etc, 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 tá? Então, assim, ó, o que se disputa aí na sociedade? Se vai ter mais educação ou menos educação, né? Não, mas eu quero que gaste menos com o judiciário. Tá, beleza, tá, ok. Mas o judiciário é 1%, gente. Isso aí é retórica, né? Não, eu sou contra os impostos, porque os impostos vão para o judiciário e para os corruptos. Papo, tá? Impostos vai para saúde, educação, previdência e segurança. É isso. Né? É isso. Tá, mas é muito pouco. Sim, sim, porque a arrecadação per capita é baixa, porque o Brasil é pobre. Porque a renda per capita é baixa. É simples. É simples, né? Bueno. Então, assim, isso acaba sendo, tipo, a gente vai ver os dados concretos, né? E a disputa do que está por trás disso, né? O que cada um pensa, né? Quais são as ideias, né? O welfare state defende mais saúde, educação, previdência, etc.
esses serviços públicos, né? O liberalismo defende menos, né? Embora defenda a educação e saúde um pouco mais, né? Mas o resto contra a previdência pública, né? Política assistencial tem que ser pequena, etc. E mesmo saúde e educação, se for privada, melhor, né? Então é uma ideia de mercado, como a gente sabe, e geralmente os conservadores são contra políticas assistenciais, né? Então é isso, né? Ninguém é contra que o Estado que exista um Estado, né? Digamos assim, tem que ter um Estado para garantir a vida das pessoas, a integridade física, né, a segurança da propriedade privada e a definição e o julgamento de regras enfim, para que as pessoas, se cometerem crimes, né, que é definido legalmente, portanto pelo Estado, né, sejam punidos, etc, etc. Isso aí todo mundo é a favor, né? Desde os liberais extremos até todos os outros, né? As diferenças são se o Estado deve ter mais educação, mais saúde, mais previdência, mais política macro, política anticíclica, que a gente vai tratar aqui também, né? Empresas públicas, etc. Tá? Então, isso tudo acaba sendo o quê? Uma definição política, que define como é que vai ser esse Estado, portanto. Né? Esse Estado que existe no Brasil é um Estado que não caiu do céu, é um Estado que foi constituído ao longo do tempo, né? E no caso nosso específico da Constituição de 88, né? E que rege, então, o Estado social-democrata, com ampla cobertura de saúde, como é no Brasil, de educação, né? E de previdência, tá? Principalmente, que é o Estado, né? Tá? É isso. Então o Estado ele cresceu, né, ao longo do tempo, principalmente na década de 60 e na década de 90, a gente vai ver os governos militares, né, que ampliaram os serviços públicos e empresas públicas, e na pós-Constituição de 88, né, que cumpriram aí a nossa Constituição, que é um Estado welfare state amplo, né, de proteção social grande, como existe no Brasil, e né, depois a gente vê como é que a gente mede se é eficiente ou não, se dá retorno ou não, através de indicadores, né? Não é através da opinião lá do fulano, do jornal, não sei o quê, ou do cara que sempre diz a mesma coisa, né? Tem que olhar indicadores de eficiência que existem, né? E que a gente vai olhar, né, os dados e eles são surpreendentes, né? Surpreende muito quem olha os dados concretamente, né? Que é a mensuração nos indicadores de saúde, de educação, de previdência ao longo do tempo. Tá? Então, isso tudo é definido politicamente, é claro, então é por isso que tem ideologia, tem disputa ideológica, né? Tem a disputa pelo Estado. Né? Então, o que é o Estado? O Estado é um monte de coisa, né? Tem grupos políticos que defendem interesses diferentes, né? Tem uma certa aristocracia no Estado, né? Que são aqueles que são filhos de filhos de filhos de filhos, né? Que estão nos altos cargos, que ganham zilhões e que conseguem sempre escapar de todas as reformas, de todo não sei o quê, que garante seu bônus, né? E tem aqueles que atendem o Estado Social, que é geralmente quem leva a porrada aí, né? Que é educação e saúde, né? Geralmente quem leva a cacetada das reformas são as áreas sociais, né? Geralmente acaba sendo isso, porque é uma definição política, tá? Bom, então, né, esse poder político, como eu falei, né, lá os contratualistas, que é o vídeo 1 lá, isso aí tem toda uma tradição da ciência política que vai definir essa forma como uma forma mais pacífica de resolver nossos problemas em sociedade, tá? Então, assim, o que é o Estado, né? Pergunta inicial lá. Ele é um monte de coisa, né? Aqui no caso a gente está falando não apenas de serviços públicos, o grosso é isso, mas também regulação, definição da soberania, né? Tem uma série de órgãos de controle que a gente vai ver também, né? Ministério Público, Polícia Federal, né? O próprio Judiciário e mesmo o Legislativo, né? Mas a definição clássica do Estado é que tem população, território e soberania. Né? Então, é uma determinada região, determinada população e que estão sob a égide do poder daquele Estado, né? Daquele poder político. Portanto, envolve poder, é claro, né? E esse poder ele é disputado das diversas formas, né? Desde guerra de todos contra todos e a lei do mais forte, até, mais modernamente, ao sufrágio universal. Então a gente vai ver a partir do Estado moderno, né? Só assim, desencadear histórico, tá? O Estado moderno.
e que a Grécia Antiga, tal, já tinha Estado, cidades-Estado e tal, que era um poder mais limitado, mas que o Estado moderno surge mesmo quando se institui a monarquia, né? E aí, e principalmente através do poder militar, judicial e administrativo. E quem dá a guarida teórica é o Thomas Hobbes, né, que a gente vai tratar, que são autores que tratam do contrato social. Então, o Estado é, né, na visão desses autores contratualistas, um contrato, né, um acordo tácito que existe entre as pessoas, entre nós, entre a sociedade, para que a gente não viva numa vida selvagem, né, como era antes, né, em que daqui a pouco estava um arrancando o olho do outro. Né. Então, a gente tem um acordo tácito para que a gente viva em relativa paz, né, para que haja regras de convívio e que haja direitos e também deveres, né, punições com relação à conduta. Então a gente abre mão de uma certa liberdade individual, né, de poder fazer tudo e não pode fazer uma série de coisas, tem uma restrição, né, que é o que os liberais falam, né, Estado é restrição, é poder coercitivo, né, é autoridade, é poder, é restrição de liberdade, né, em diferentes níveis, e que também, ao mesmo tempo, nos garantem algumas coisas, né, como, por exemplo, a paz, né, em primeiro lugar, os direitos da própria vida e tal, etc. E isso foi mudando ao longo do tempo, né? O Estado foi encampando cada vez mais pontos, né? Como saúde, como educação, como previdência. A área social foi incorporando cada vez mais o Estado ao longo do tempo, tá? Que a gente vai ver aí, isso aí ao longo da disciplina, tá?